que momento da sua vida veio aquele chamado, aquela vocação para o campo missionário? Sim. Então, desde criança, eu sempre fiz parte de uma igreja muito missionária. E eu sempre vi a igreja se envolvendo assim, com missões, saindo para fazer evangelismo e várias coisas. E era sempre algo que eu falava, um dia talvez eu quero fazer uma viagem missionária, quero me envolver, né, de alguma forma. E eu morava até então na Grande São Paulo. E aí eu fui morar no interior e eu tive a oportunidade de ir num acampamento de promotores de missões que tem em Sumaré. E foi no ano de 2019, eu tinha 16 anos. E lá naquele acampamento eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém tava lá. Me jogaram lá e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu simplesmente fiquei encantada com tudo aquilo que eu vi. Deus falou muito no meu coração naquele acampamento. Eu lembro que a campanha era da minha razão de viver, multiplicar. E eu não tinha ouvido falar. Aquela campanha marcou. Aquela campanha, meu Deus do céu, foi assim... Nossa, falou demais comigo. E aí, quando eu voltei daquele acampamento, eu falei, meu Deus, alguma coisa tinha mudado. Desde criança, eu dizia, todo mundo sabia, se perguntasse pra todo mundo, eu falaria que eu queria ser jornalista. E aí era jornalismo pra cá desde muito pequena. Quando eu voltei daquele acampamento, eu falei assim, meu Deus, eu não sei mais o que é pra mim, porque eu fiquei muito incomodada e eu senti um desejo muito grande realmente de ir pro campo. Até então eu tinha 16 anos, então eu tava ainda no ensino médio, não tinha, né, como ir pro campo ainda, mas Deus desde ali foi falando no meu coração, e foi quando no meio da pandemia eu conheci o sul do Brasil através de uma conferência da Junta online, onde eu pude conhecer o sul, e Deus nesse processo todo foi trabalhando, né? Mas o momento realmente que eu vejo assim que Deus marcou assim no meu coração foi nesse acampamento. Foi em agosto de 2019. Foi assim, para quem vai a acampamento de promotores, né? O culto do sábado à noite é aquele culto onde Deus, assim, fala, né? Assim, é um culto muito marcante, né? E aquele dia lá ficou marcado muito no meu coração. Eu acho que foi um dos melhores dias, assim, da minha vida. Você consegue, assim, entrar em mais detalhes? Por que esse culto foi tão marcante? Por que o acampamento de promotores foi tão marcante para você na sua caminhada, na sua vocação? Eu acho que ali eu pude conhecer um pouco mais da realidade dos missionários. Não sei se da realidade em si, mas ter um pouco mais de contato de perto. Porque até então eu sempre estava junto com missões, mas eu não entendia muitas coisas. Eu não conhecia muito o que era o Projeto Radical. Eu não sabia como que eu poderia me envolver com a obra missionária. Eu não saberia, sabe, eu não conhecia muito os campos. E ali, não só por... Eu não conhecia ninguém, como eu falei, né? Então, quando eu cheguei lá, eu, que era um pouco tímida ainda na época, eu tive que ir fazer minhas amizades. Foi muito legal, porque eu pude fazer amizades muito boas de pessoas que caminham comigo até hoje, assim, de pessoas que estão comigo, conversam comigo. Algumas foram para o campo, outras estão servindo nas suas igrejas. E ali eu pude estreitar muitos laços também. Isso foi importante para mim também, até para esses relacionamentos me ajudaram até a amadurecer um pouco essa questão do meu chamado, a entender melhor tudo isso. E esse culto de sábado foi um momento muito especial, né? Ali, durante o acampamento, eu tinha várias palestras e coisas assim, e eu não, como eu falei, né, eu não conhecia muito o Projeto Radical em si. E lá tinha vários radicais naquele final de semana. E foi quando eu pude entender um pouco mais do projeto, eu soube que eu poderia fazer uma faculdade depois, enquanto eu estivesse no campo também, que era uma das minhas preocupações, né? Então Deus, ele foi acalmando cada coisa no meu coração, que eu fui vendo ali, né, que não precisava ser uma preocupação, né? E nesse culto de sábado, depois do culto, na verdade o que me impactou mais foi depois até, porque teve uma fogueira, e aquele dia tava todo mundo junto lá, tinha uma barraca com os missionários que trabalham com ciganos, né? E a gente ficou naquela fogueira ali durante a noite, a gente virou a noite, eu não sei nem como que eu aguentei fazer aquilo, porque geralmente eu durmo super cedo, e aquele dia a gente virou a noite. E aquele momento ali de ver todos aqueles jovens, sabe, se envolvendo tanto com missões, e uma das coisas que passavam pela minha cabeça era tipo assim, o motivo de eu existir, o motivo a razão do meu viver, né, que era justamente o tema daquela campanha, era realmente
fazer o nome de Deus conhecido. Era realmente mostrar para o mundo o amor de Deus. E eu poderia fazer isso indo para uma faculdade, eu poderia... Perdão, gente. Minha voz não tá tão boa. Deixa eu tomar uma água aqui. Deu uma engasgada. Mas assim, eu poderia fazer uma faculdade, né? Logo em seguida. Mas eu entendia que Deus, ele queria 100% de mim, sabe? Eu queria poder, quando eu fosse deixar um legado, eu poderia dizer que eu dediquei a minha vida por completo para Deus, né? Para a única missão, que era realmente fazer discípulos. Então, dentro de tudo isso que Deus já estava falando no meu coração, quando eu cheguei ali naquele acampamento, foi uma confirmação, assim, de Deus no meu coração. Eu não sabia para onde eu ia, porque até então eu não tinha ouvido falar sobre o Sul naquele acampamento. Eu imaginei que talvez eu iria pro sertão, porque, assim, eu amo os meus irmãos radicais missionários da Amazônia. Me desculpa. Mas, gente, eu morro de medo de bicho, de tudo que é tipo essas coisas. Então, tipo assim, não ia dar certo de jeito nenhum. Só se fosse Deus mesmo que quisesse me mandar pra lá, né? Aí, então assim, Deus, ele foi trabalhando e ajeitando tudo, sabe? Tipo, foi encaixando cada coisinha no meu coração. E aquele acampamento, Legal. eu digo assim, quem tiver oportunidade tem que ir. Eu sei que não tem só em São Paulo, né? Tem em outros lugares. Mas é um momento, assim, muito bom mesmo. Assim, pra mim foi muito especial.